não incorporei ainda. Caríssimos componentes da mesa diretora, trabalhadores queridos desta casa, queridas irmãs, queridos irmãos, já pedi permissão para os nossos companheiros para ficar aqui mais perto de você, vencendo os desafios familiares. Um tema inesgotável, um tema complexo, difícil de se à exaustão. Mas antes, quero falar da alegria, da honra de estar aqui, revendo amigos, fazendo amigos, compartilhando com a espiritualidade, aprendendo, avançando. Nós todos estamos inseridos em pelo menos uma família, se não duas ou três. Aqui temos solteiros, divorciados, separados, casados, viúvos, casados pela segunda vez, talvez casado pela terceira vez. Tem gente que não aprende. Há pessoas casadas, talvez há 6 meses, há 1 ano, há 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, não sei. Há casais sem filhos, acredito. Há casais com 1 filho, com 2, 3. Há casais já avós. Há casais cuja sogra mora em casa. Não sei por que você riu, porque é para chorar. Ou o sogro, ou o cunhado. Há pais, talvez, não os conheço, estou trazendo a experiência média das famílias do Brasil, do mundo, com filhos portadores de necessidades especiais. Eu tive uma filha portadora de limitações especiais, agora ela está domiciliada no mundo espiritual. Amanhã completa 21 meses que ela retornou para a pátria espiritual. Há filhos casados, né? E quase sempre, não é, mamães? Casados com a nora errada, ou com o genro errado. Os filhos continuam rebeldes, não pede opinião para a mamãe se deve ou não casar. Quantos assuntos! Há casais aqui de classe média, há casais da classe rica, tem. Pode levantar a mão, não vou pedir dinheiro emprestado, não. Vou pedir dado mesmo. Claro, não precisa levantar a mão. Há casais com desnível cultural. Um tem um nível, outro tem outro. Há casais compostos de cônjuges de religiões diferentes.
Há casais sem religião, não aqui, senão não estaria aqui, mas quantos? Para dizer a você da complexidade, eu nasci em berço evangélico, sou filho de pastor evangélico, espírita. O companheiro lembrou, por 34 anos, promotor de justiça. Atendi centenas de milhares de problemas. É uma experiência razoável, mas não é tudo. E a vida é dinâmica. Hoje a nossa realidade é uma, amanhã pode ser outra. Nesta tarde, porém, vamos trazer algumas reflexões, esperando que ajude. Se você é solteiro, solteira, separado, divorciado, viúvo, e estiver pensando na sua felicidade, não se case. Se estiver pensando na felicidade dos dois, então se case. Captou? Se você está casado, casada, e estiver pensando na sua felicidade, não se separe. Se estiver pensando na felicidade dos dois, talvez possa pensar em separação. Não existe a possibilidade de felicidade egoística. É isto que estamos trazendo para você neste introito da prosa. O nosso Euclides falou que hoje, excepcionalmente, a palestra vai até às 8 da noite. Tá? Então vamos com calma. Para que pressa? Queridos, quando vamos para o casamento, o tema é família, precisamos falar de casamento. Eu me casei. Quando fui para o casamento, primeiro desafio, eu mesmo. Porque quando eu fui, eu me levei. Eu levei para o casamento milhares de anos de experiências, de vivências. O nosso companheiro disse, para abordar o tema, à luz da doutrina. Pois então, à luz da doutrina, somos espíritos reencarnados. E é muito provável que nestes 50 mil anos de civilização, ainda que precária, eu tenha me casado quanto? 1000 vezes. Quantas experiências negativas e positivas, embora todas sejam positivas pelo aprendizado. Mas, no tema livre-arbítrio, questões 843 e seguintes do Livro dos Espíritos, encontramos algumas questões que dizem que o nosso passado interfere. É certo, então, que quando fui para o casamento,
eu levei traumas de outras encarnações, desta encarnação, a experiência dos meus pais, dos meus irmãos mais velhos, as minhas decepções, as muitas perdas, as mágoas. Basta uma hipótese dentre tantas. Digamos que eu tenha sido traído numa encarnação anterior. Vou para o casamento agora, desconfiado das mulheres, ou da esposa, ou uma outra situação. Não fique aborrecido comigo, mas o maior problema do meu casamento sou eu mesmo. Você entendeu? Do seu eu não sei. E isso é bom, não é negativo. Espírita não pode pensar negativamente. Espírita pessimista é um contrassenso. Então é positivo, porque se sou eu o problema maior da relação conjugal, conclusão maravilhosa, está em mim a solução. Porque se eu disser que a culpada é a mulher, significa que as coisas só vão melhorar quando ela decidir pela melhora. Então eu direi com todo carinho, não sei qual é a sua história, mas chame para você a responsabilidade por sua felicidade. E quanto puder, pensar em cooperar, em auxiliar o outro na felicidade dele, sem a pretensão de engessá-lo, de amoldá-lo ao seu modus pensandi, ao seu modus vivendi, ao seu modus faciendi, porque felicidade é uma dessas coisas que depende muito do paladar de cada um. O nosso irmão falou da feijoada light, então tem outros que querem a feijoada gorda. Queridos, se eu sou meio homem, nós temos lousa aqui? Não temos. Tipos de casamento, coloco diferente. Tipos de casamento: meio mais meio igual a 1. Meia mulher mais meio homem igual a 1. Não é possível. Tanto fisicamente, cortam uma mulher no meio e o homem no meio. Pega metade dela, metade dele, tente formar uma mulher ou um homem inteiro. Não é possível. Psicologicamente, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Meio mais meio igual a 1. É o casamento das almas muito incompletas, das almas muito irrealizadas, frustradas, irrealizadas, projetam no outro a complementariedade do que lhe falta, o suplemento do que lhe falta. É aquele casamento da pessoa que está buscando a tampa da sua panela. Nós precisamos aprender a ser panela com tampa e tudo. Naquilo que eu sou deficiente, terei a
aí o meu ponto fraco. É aí que eu estarei vulnerável, contribuindo para a crise doméstica. E tem mulher que não é nem 0,5, é 0,25, 0,15. Está aparecendo a CPMF aí que está para ser votada, 0,20, 0,38, está assim, 0,9 para o município, 0,9 para o estado. Homem 0,5. Imagina, essas duas colunas têm o mesmo tamanho. Imagina, meia coluna trabalhando em parceria com uma coluna inteira. Não tem harmonia, estabilidade, segurança, tranquilidade. Teremos um desnível, um desequilíbrio. É assim um casamento com meio. E se os dois forem pela metade, nós teremos que nos agachar. Outro tipo de casamento: 1 mais 1 igual a 1 mais 1. Ela é uma mulher mais inteira, mais resolvida. Ele também um homem melhor resolvido. E se casam. 1 mais 1 igual a 1 mais 1. É o casamento de pessoas mais inteiras, melhor realizadas, mas ainda com predominância do egoísmo. 1 mais 1 igual 1 mais 1. O que é meu, o que é seu é seu. Eu trabalho, eu ganho, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meus amigos, eu tenho meus compromissos, eu tenho meus hobbies, eu tenho minha turma. E ela tem a vida dela. Não há pontos em comum. Não é ainda o tipo ideal. O tipo ideal é este: 1 mais 1 igual a 3. 1 mais 1 igual a 3. O que é meu, o que é seu, e o que é nosso, é nosso. Ela cuida de si, investe em si, cresce, se estrutura, se capacita, é uma mulher bem tranquila, feliz, realizada, a caminho desta realização, pelo menos, e ele também. Mas ambos, no modelo 1 mais 1 igual a 3, sabem que mais importante do que a individualidade, que deve ser respeitada, valorizada, existe uma coisa maior, chamada família, chamada compromisso conjugal, filhos, parentela, etc. Voltemos para estas colunas. 1 mais 1, pode ser no feminino também, igual a 3. Esta coluna inteira, estruturada em si mesma, esta outra, idem, ambas se unem para sustentar o prédio, que é mais importante do que a coluna individualmente considerada. Este é o modelo ideal para os nossos casamentos.
Por aí se observa que nenhum dos cônjuges deve estacionar, deve acomodar-se, deve dar-se por muito satisfeito, muito realizado, porque se um estaciona em qualquer sentido, ele vai adotando um comportamento reducionista, enquanto o outro amplia, cresce, aumenta, vai se acentuando a diferença, o desnível, e vai estabelecendo uma distância emocional, espiritual entre os dois. Um relacionamento pode ser entre cônjuges, pais e filhos, filhos e pais, amigos. Depende dos pontos de contato. Pontos de contato ou intimidades. Quando vamos nos aproximar de uma pessoa, me permitam a liberdade aqui, nós vamos construir pontos de contato, intimidades. Quanto mais pontos de contato, quanto mais intimidade, mais conexão, mais cumplicidade, mais vida em comum. Por que as pessoas se divorciam? Porque vão se fragilizando, vão diminuindo os pontos de contato. No começo, fala-se sobre tudo, troca-se sobre tudo. Com o tempo, silêncios prolongados, a morte do diálogo, o esfriamento de tudo, a perda da cumplicidade. Então, já não há mais intimidade social, já não frequentam mais o mesmo ambiente, não há intimidade profissional, um não se interessa pela vida do outro. Já não há mais intimidade financeira, aqueles segredinhos a respeito de como se administra. O divórcio está sendo construído, a relação conjugal está sendo desconstruída, perde-se a camaradagem, a espontaneidade, resta a intimidade sexual. Vem o esfriamento da libido, os hormônios se aquietam e o casal já ou não precisa ou não quer mais a intimidade sexual. Mais para frente, a questão da idade, e cada um fica lá nas suas viagens. Ela olha o Gianecchini na televisão, pode ser outro, aí olha para o sofá, está lá o ex-consorte, porque agora é com o azar, e ele também olha lá, não sei para quem, não sei qual que é a musa do momento, né? Eu estou numa idade que acho a Glória Menezes um encanto, é o começo do fim, tá?
Quando você olhar, é o começo do fim. Eu estava chegando no fórum e uma funcionária amiga, já tem alguns anos, olhou para mim e falou: o senhor hoje está um gatoso. Eu já pensei o melhor, né? Gato, o quê? Gostoso. Mas não era. Gatoso, eu perguntei: mas obrigado, mas do que se trata? E ela falou: o senhor hoje está um gato idoso. Gatoso, gato idoso. Vocês sabem como é espírita, né? Espírita se vinga. No trabalho mediúnico para os obsessores, a gente fala para perdoar, mas espírita, quando pode, se vinga. E eu fiquei matutando, falei: não, eu preciso me vingar. Eu não vou levar essa mágoa para o túmulo. Passou uns dias, eu falei: olha, você hoje está muito gotosa. Ah, obrigada. Mas o que é gotosa? Eu falei: é uma idosa com gota. Então eu não sei o que é pior, se é um gato idoso, se é uma idosa com gota, né? Então, à medida que vai esfriando, eu estou nessa fase aí do gatoso, você entendeu? Ou do gotoso aí, né, que é um idoso com gota. Vai esfriando. E aí a gente se arrasta. A gente se arrasta. E tem cônjuge tão infeliz, mas tão infeliz, que nunca fica viúvo. É um absurdo. Tem cônjuge que esquece de desencarnar. Não é isto? Então vai ficando. Homens, fica esperto. Um amigo nosso trabalha no INSS. E ele resolveu fazer uma pesquisa sobre o grau de infelicidade, de felicidade com as mulheres. E ele ficou surpreendido. 92% das mulheres se diziam aliviadas com o advento da viuvez. E as outras 8% estavam aflitíssimas, porque ainda não estavam recebendo a pensão. Tem mulher que não se separa da gente, não é por amor não, é de ódio. De ódio. Ela fala: eu me separar de fulano para ele se casar com a alma gêmea dele e ser feliz, e eu ficar aqui ralando sozinha? Não. Eu sou infeliz, mas ele não vai ser feliz, né? E ela fala assim com esse tom evangélico, né? E elas falam uma frase: comeu a carne, agora vai ter que roer os ossos. E fica, e fica, e fica, né? Queridos, tem tanta coisa para a gente estudar. Tipos de amor: amor de completude, amor de amplitude, amor de plenitude. Vamos guardar? Completude, amplitude, plenitude.
plenitude. Amor de completude, amor a dois. Amor de amplitude, a família que vamos construindo. Amor de plenitude, o amor ágape, o amor que nos conecta com a espiritualidade e que nos lança na direção de todos os nossos irmãos de humanidade. Ama pela alegria de amar. A nossa felicidade tem o tamanho do nosso amor. Amor de completude nos dará uma felicidade proporcional. O que tem isso a ver com o casamento? Tudo, porque não há mulher no planeta que possa dar felicidade plena para um homem. É aí que nos enganamos. Lançamos sobre o outro uma responsabilidade terrível, da qual ele não dará conta. Não existe homem capaz de fazer você, mulher, plenamente feliz. Nos separamos, às vezes, divorciamos, em busca desta felicidade plena, quando felicidade plena não virá do casamento. A felicidade conjugal é relativa, é a felicidade que eu posso oferecer a uma mulher e a felicidade que ela pode me oferecer, só isto. Mas eu preciso mais do que do amor de uma mulher, ou a mulher necessita mais do que o amor de um homem para ser feliz. Por isto vem então o casamento, os filhos, a parentela, com todas as dificuldades que possam existir. E existem, são muitas, eu sei, mas ainda assim, a possibilidade de experimentarmos uma felicidade de amplitude se acentua. Mas não há criatura casada, pai, mãe, que possa prescindir do amor de plenitude. Compreende? Então o ideal é que, junto com o casamento, venha sim, apesar de, venha a família, e venha a espiritualidade, Deus, o Cristo para nós que somos cristãos. Queridos, não por acaso, segundo as narrativas evangélicas, Jesus começou o seu messianato nas bodas de Caná, num casamento, e transformando a água em vinho. Ele estava dizendo, sem palavras, ou com palavras que não ficaram registradas nos evangelhos: sem mim não há felicidade doméstica. Sem mim não há equilíbrio, não há harmonia, não há estrutura familiar que se sustente. Os casamentos, as famílias com o Cristo sofrem, têm as suas lutas, mas é diferente. Sofrer sem Jesus é sofrer sem consolo, é sofrer sem esperança, é sofrer sem perspectiva. Sofrer tendo Cristo como companheiro é muito diferente. Por isso então o mestre começou, expert em marketing,
Ele poderia ter começado a sua missão em Jerusalém, em Roma. Você já imaginou? O Cristo em Roma, 100 mil desempregados naquela época, e ele multiplicando pães e peixes para 100 mil desabrigados. Teria sido a maior propaganda do seu evangelho. Mas ele começou numa festa de casamento, transformando a água da inexperiência, a água da incipiência, a água da imaturidade, no vinho da sapiência, no vinho da sabedoria, no vinho do compromisso, no vinho da responsabilidade. E aí com ele e com o evangelho, a gente vai administrando as dificuldades que possam surgir. Veja você, a nossa palestra já está acabando. Você vê como a felicidade até existe? Então, família, segundo a doutrina, casamentos também são vários tipos. Casamento tipo provação. Reencarnei para adquirir paciência. Vou passar pelas provas necessárias de modo a conquistar a virtude para a qual me programei, paciência. Eu precisarei então me casar com alguém que vai pôr à mostra a minha impaciência. E aí eu começo a pensar e a dizer: ah, se eu não tiver paciência, eu não dou conta. Ah, se eu não tiver paciência, demora para a ficha cair. É a vida dizendo: isto mesmo, meu filho, é isso mesmo, você precisa de paciência. Então, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Estamos casados com a pessoa certa. Não houve erro nenhum na programação. Sheila, pelas mãos do nosso Chico, escreveu. Eu acho que o Chico nesse dia estava perturbado, não é possível. Escreveu: nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo, nas circunstâncias certas. Está tudo certo. E ela completa. Aí é que eu acho que o Chico foi fenômeno anímico. Se alguma coisa está errada, é com você. Olha, está tudo certo. Então, queridos, ele muito mão aberta no mundo espiritual, ela muito mão fechada. Os dois se casam, atrito na certa. Ele porque é pródigo, ela porque é egoísta. E os dois se casam. Olha a sabedoria da vida, da programação reencarnatória. Depois de 20, 30 anos, ele que é assim, começa a fazer assim. E ela começa a fazer assim.
Quando os dois chegam na harmonia, parabéns, você pode ficar viúvo. O seu prêmio agora é a viuvez. Porque vai levar a vida toda para conseguir isso. É assim. Então, o nosso cônjuge é o nosso, na expressão dos gaúchos, é o nosso professor. Então, você que está aí com o teu marido, tua esposa, olha para ele, para ela e fala: oi, professor. Olá, meu professor, professor de paciência, professor de tolerância, professor de perdão, professor de qualquer coisa. Né? E olha, casar é mais fácil do que separar. Quem aqui já separou sabe que é uma dificuldade, é uma amputação. Agora, tem uns que acertam. Lá em Lucélia, perto de Oswaldo Cruz, aconteceu, nunca vi nada igual. A mulher desencarnou, veio o velório, está lá o marido no velório, velando o corpo da ex. Lá no velório estava a irmã da morta, viúva. Você já sabe o que vem na história, mas eu preciso contar. Ele falou para ela no velório: quer casar comigo? E ela falou: posso pensar? Já pensei, aceito. Saíram casados do velório. O louco, né? Eu também acho, esperasse uma semana, desse um tempo, né? Então, queridos, eu não brinquei, é tudo muito sério. Eu só quis trazer um pouco de leveza. Já chega as agruras do casamento, aquela solidão a dois, que é terrível. Você não poder falar para o outro o que você está pensando, o que você está sentindo. Então, casamento de prova, casamento de dever. Alguém lançou alguém no buraco. A lei de causa e efeito, a lei de justiça, a gente explica fácil. A lei de justiça diz o seguinte: você jogou fulano no buraco? Não vamos discutir, não. Vai lá no buraco, tira ele de lá, está tudo certo. É simples. Então a gente às vezes se casa com alguém que levou a loucura, mas a minha mulher é louca. Sim, eu a enlouqueci na outra. Mas ela é muito irresponsável. Vai saber o que eu fiz para ela hoje ser irresponsável. Agora toma, que a mulher é tua. É isto. É isto. Casamento de amor existe. Eu não conheço, mas existe. Olha, mas em tudo aprendamos a agradecer. Para não acontecer, estou brincando agora, tá? No mundo espiritual tem um shopping de maridos. Já ouviu essa? Shopping. Tem um monte de mulheres lá. É só para a gente quebrar mais um pouquinho o gelo para terminar com alegria.
várias mulheres, primeiro andar, tinha lá uma faixa. Aqui você encontrará homens trabalhadores. Cada uma começou a procurar, eu quero esse aqui é meu, dá de primeiro e tal. Mas tinha uma lá, muito ansiosa, inquieta. E ela falou: colegas, o shopping tem vários andares. No primeiro andar, homens trabalhadores. E no segundo? Mas falou isso, a mulherada já abandonou todos. Correram todas para o segundo andar. Chegou lá, tinha uma faixa: aqui você encontrará homens trabalhadores e carinhosos. A mulherada se assanhou toda, começou a procurar, a catar. Aquela umazinha inquieta falou: meninas, vocês lembram? No primeiro andar, homens trabalhadores. No segundo, trabalhadores e carinhosos. Vamos para o terceiro? Foram. Lá tinha uma faixa: aqui você encontrará homens trabalhadores, carinhosos e dedicados. Começaram a pegar um. Ela falou: meninas, está melhorando. Vamos para o último andar? Vamos. Lá tinha uma faixa: aqui você encontrará maridos para as mulheres insatisfeitas. Olha o que deu. Então, queridos, Deus dentro de casa, Deus dentro do coração. Eu constato que à medida em que eu vou me melhorando, eu melhoro minha relação, não só com a cônjuge, com filhos, amigos, no movimento espírita. Então a questão, felizmente, o problema começa em nós e a solução também. Vamos investir em nós, crescer, estudar sempre mais. À medida em que eu vou ficando mais inteiro, eu vou mais pleno para a relação. Não coloco sobre o outro a responsabilidade de me fazer feliz, porque é muito. A minha felicidade, eu queria que você guardasse isto, não pode depender do que não dependa de mim. A tua felicidade não pode depender do que não dependa de você. Tadinho do nosso cônjuge, ele está lá caindo pelas bielas e tem que me fazer feliz. E ela que trouxe uma história, né, de 2 milhões, quando era uma mulher na MED lá, MED, não vi aí, não tem aí um homem aí de 2 milhões de anos aí, esqueci o nome agora, na MED, como é que é? Labed, que significa estrela. Eu li, mas na minha idade a gente já começa a esquecer as coisas, né? Então ela, coitada, trouxe uma história triste, difícil, mal dá conta dela, tem que dar conta de mim. Claro que a gente ajuda um ou outro, mas na medida da nossa possibilidade. Para o tema filhos, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Se o Euclides cair na bobagem de me aceitar de novo, no outro dia eu volto e a gente fala essas coisas mais. Agora eu quero cantar com você. Posso? Bom. Faixa 11, DJ. Agora eu já posso brincar com o meu DJ aí, né, querido? Hein? Se eu falei alguma bobagem, você me perdoa. Se eu brinquei demais, você me perdoa. Mas em 50 minutos,
Não adianta a gente ficar jogando muita filosofia sem quebrar um pouco. Pode soltar, senão começa a palestra de novo aqui, hein? Então a gente precisava quebrar um pouco o gelo, a distância. Gratidão a Deus do meu CD, obrigado, Senhor. Vou dizer a letra, e os que são felizes no casamento cantam junto. Olha, ninguém vai cantar hoje aqui. Sou eu cantando, ó. Seus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. O que nós vamos fazer? Olhe para trás. Veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, cante, não é crime não, não é pecado não, viu? É tão feliz, volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Isto mesmo, agradecer por tudo. Somos o que somos, graças à família que temos. Família é uma bênção, é o primeiro meio social. Se crescêssemos sozinhos, não sobreviveríamos e seríamos bestas feras. Volte a sorrir. Você é tão feliz. Volte a cantar. Faça uma prece. Seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus.
Obrigado, luz divina, obrigado. Que Jesus sempre, sempre abençoe você e a sua família. Sorria, a palestra terminou. Obrigado, São Paulo.